Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve e para você que nos assiste direto dos nossos canais de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que você já conhece, que simplifica e que agiliza a jornada do motorista caminhoneiro e da motorista caminhoneira por todo esse Brasil. E hoje é um dia muito feliz que a gente está gravando mais um episódio do Conectando Rotas, hoje com a presença ilustre da Dani Neri, nossa gerente de inteligência e performance da Mots. Dani, seja bem-vinda ao Conectando Ai, Rotas. obrigada, Dutra, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito legal. E a Dani está aqui para a gente falar de um tema muito especial, né, Dani? Que é o Sim. tema de ESG, ou para nós brasileiros, como a gente gosta de falar, ESG, que é um assunto que está cada vez mais em pauta, mas que muitas empresas têm muita dúvida sobre o que fazer, sobre como fazer. Isso é custo, é uma obrigação, é uma necessidade. E para falar com a gente, né, sobre esse tema que é tão importante, eu tenho o prazer de receber aqui, a gente tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, ele, que é diretor do Instituto Acatu, foi diretor de ESG do Carrefour e que é top voice de sustentabilidade corporativa no LinkedIn. Seja bem-vindo, Lúcio Vicente, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Dani. Um prazer estar aqui. Que Prazer. legal, cara. Puxa, e muitas conversas bacanas ali nos bastidores, fora falar de música, falar sobre hobbies, né, cara? Mas vamos falar um pouco aqui sobre ESG. E pra gente começar, conta um pouquinho da tua carreira, da tua história pra gente, um pouquinho do que você faz e o que o Instituto Acatu faz. Legal. Bom, eu comecei minha carreira com sustentabilidade de um jeito inesperado, não é? Eu entrei no mundo corporativo através de uma instituição financeira. Eu trabalhei no começo da minha carreira em dois bancos. Um foi o Banco Pan-Americano e depois o outro foi o grupo ABN AMRO. E eu digo sempre que a minha iniciada, né, a iniciativa de trabalhar com sustentabilidade veio na minha segunda experiência quando eu trabalhei no Grupo ABN. E ali foi um momento em que eu comecei a enxergar isso mais de 20, eu estou entregando idade, né? Mais de 25 anos atrás, mas comecei a trabalhar na minha carreira com sustentabilidade ali, com poucas iniciativas que eu via no campo financeiro. E foi para mim uma oportunidade também de enxergar a sustentabilidade como algo que se ligava diretamente ao meu propósito de vida, né? Conectar com causa pessoal, para mim, foi a grande virada de chave. E partindo, obviamente, para a minha segunda, né, experiência, que foi o varejo, foi onde eu construí praticamente a minha carreira. Foram 15 anos trabalhando nesse setor, que abriu não só portas, né, para mim profissionalmente, mas para esse aspecto da sustentabilidade ser algo mais prático, mais visível e que a gente possa trabalhar com ele com algo muito mais do dia a dia, né? Porque a gente acha que isso aqui que a gente vai falar hoje é uma coisa absurda, mas não é, né? Todos os detalhes trabalhando no varejo me levaram também à sustentabilidade como sendo um atributo que pode ser constituído dentro de estratégia para as empresas. Então, eu trabalhei muito com os aspectos principais, assim, ambientais e sociais ao longo da minha carreira. Trabalhei muito com rastreabilidade de alimentos, trabalhei, né, e até certo ponto com a eficiência logística, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, Uhum. que para mim ela é o coração daquilo que a gente tem hoje como distribuição no Brasil, né? A acessibilidade das coisas vem através da logística, principalmente a logística rodoviária. E tive que também desenvolver esse trabalho ao longo de 15 anos dentro do setor, interrelacionando, obviamente, com esses setores que são indissociáveis dessa questão de distribuição de alimentos no Brasil. E cheguei ao Catu há mais ou menos 1 ano e meio atrás, então a ideia foi também trabalhar agora numa organização do terceiro setor, uma organização que é sem fins lucrativos, de interesse público, que tem trabalhado há mais de 24 anos no Brasil para promover o consumo consciente conectado a uma produção responsável. Então, isso significa fazer com que as empresas consigam, principalmente as empresas que estão investindo nesses aspectos de melhor impacto de sustentabilidade, seja também visível para o consumidor. Né? Uhum. No final do dia, se tudo que as empresas têm feito de bons impactos não é preferido pelo consumidor na hora de escolher um produto, a gente perde a batalha. Então, acho que esse é um pouco daquilo que eu trago também como perspectiva de ter trabalhado tanto tempo no setor de distribuição de alimentos e agora nessa conexão, fazendo com que a sociedade enxergue cada vez mais a sustentabilidade como um atributo necessário para aquilo que a gente tem hoje, de necessidade para o planeta, necessidade para as pessoas. No final,
se o consumidor exige ou se o consumidor tem preferência por algo que respeita as práticas de meio ambiente, social, de governança, é aí que faz a cadeia toda se movimentar. No final é isso que você está dizendo. Exatamente. Assim, a gente não pode dissociar que a nossa escolha individual para qualquer coisa, né? Durante o dia, a gente patrocina histórias quando a gente escolhe comprar um produto ou um serviço. Então, a gente está dando o nosso voto para aquilo que foi construído ao longo de um processo, muitas vezes, longo de cadeias de produção, de distribuição, e o consumidor, às vezes, ele está alheio a isso, né? Ele não faz essa avaliação de que toda vez que ele escolhe comprar, que seja um café, que ele escolha, às vezes, um estabelecimento, quando ele faz a escolha, ele está patrocinando com o dinheiro dele cadeias produtivas. Então, ter essa consciência das pessoas dentro dessa responsabilidade, né, que é fazer a escolha para comprar algo que vai financiar boas histórias, é um pouco do desafio que a gente tem hoje. Legal. Bom, tem bastante coisa para a gente falar sobre isso, né? E sobre como levar isso, essa consciência até o consumidor e sobre as cadeias. Mas para a gente começar, conta um pouquinho para a gente, Lu, sobre como é que você enxerga a evolução do tema ESG aqui no Brasil. Que estágio que a gente está? Estamos bem, estamos mal em comparação, sei lá, a práticas do mundo? O que a gente já avançou, né? Versus o período que a gente iniciou a falar sobre esse tema no país. Como é que você está enxergando isso? Legal. Acho que vale trazer para as pessoas também de onde isso surge, né? O ESG, né? A única coisa que se diferencia muito aí é o E, né? Porque ele é de environmental. Então, quando você coloca o ambiente, né? Como essa palavra que é importante, então a gente está falando de ambiente, de social e de governança, que é aquilo que rege, obviamente, todas as estruturas necessárias para que você possa gerenciar qualquer negócio. Quando ele surge como um termo, né, cunhado lá em 2004 pela ONU, aliado ao mercado financeiro, ele fica, ao meu ver, né, ele fica incubado durante muito tempo, até praticamente ali o comecinho de 2020, e a partir do momento em que o mercado financeiro começa, né, através da iniciativa de grandes fundos que administram fundos, né, agências que administram fundos, começam a trabalhar mais ativamente no mercado esses termos. Então, o mercado começou a ter que responder sobre os aspectos ambientais e sociais, principalmente sobre o nível de risco. Então, porque os investidores, né, do mercado começam a olhar isso como sendo um atributo importante, porque às vezes você está investindo o recurso de um investimento em algo que pode gerar, né, um momento depois, um problema de crise, um problema que pode levar aquele investimento a ser perdido. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente está olhando para um país que tem seu potencial de produção. A gente tem visto ao longo desses, né, mais de 20 anos daquilo que foi a origem do ISD como um termo, mas agora na prática sendo cada vez mais absorvido pelas empresas no âmbito de demonstrar aquilo que está sendo feito nas questões ambientais e sociais. Então, hoje, das grandes multinacionais, que são as mais cobradas, né, porque estão no mercado, muitas vezes, de capitais, quando você olha para pequenos e médios empreendedores hoje, isso também está indissociável à questão de risco, né? Então, o empreendedor hoje, ele minimamente está fazendo essa correlação nesse sentido. Mas a gente precisa sempre olhar para o que é acessível dentro toda essa relação ligada a meio ambiente, social e governança. Para um empreendedor ou para qualquer pessoa entender, a gente está falando que o primeiro nível, talvez, de conexão disso é a questão econômica. Então, quando você tem um risco, né, de perder recurso financeiro através dessa negligência, né, dessa falha que às vezes você tem de não analisar o risco ambiental e social, você leva as empresas a terem, né, como um princípio básico, eu preciso olhar para isso porque isso pode gerar um risco econômico para a minha empresa, enfim. Então, a gente tem visto que o acesso à informação ele vem muito com esse nível 1 de entendimento e de conexão que as pessoas têm, que as empresas estão tendo. Então, é um nível de risco financeiro. O segundo nível é o quanto que efetivamente a minha empresa está impactando com suas operações o ambiente onde elas estão instaladas. Então, hoje, uma empresa que trabalha, às vezes, localmente, ela precisa olhar para aquilo que ela impacta
dentro da vida das pessoas naquela região, ou dentro da questão do que ela tem como necessidade de investir, por exemplo, em prevenções para não descumprir normas ou problemas ambientais que estão ligadas também a essa questão do risco. Então, o que eu vejo hoje, principalmente para o Brasil, a gente tem aos poucos, e foi interessante porque recentemente eu tive uma fala com dentro dessas palestras que eu participo e que eu ministro, para empreendedores, pequenos empreendedores, né? Explicando onde isso se encaixa, às vezes, para um pequeno empreendedor. Quando a gente está falando de ESG, na verdade, é uma sistematização daquilo que a gente trabalha para a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade dos negócios pode se utilizar do atributo do ESG, né, que é essa questão de implementar práticas de ESG, para diminuir o risco, né, de insustentabilidade de negócio. Então, hoje, qualquer empresa, desde as grandes até as pequenas, tem visto uma oportunidade de crescer seus negócios com o mínimo de risco possível, implementando a estratégia de ESG. Legal. Fazendo um gancho, muitas empresas às vezes vê a área de ESG como um custo. E o que você vem trazer é que você está vindo com essa consciência, mudar esse contexto. E nas grandes corporações, empresas, isso realmente acontece? Acontece e muitas vezes essa avaliação, né, de investimento, ela vem com a maturidade daquilo que você pode, a maneira como você enxerga o ESG como na prática algo que pode beneficiar as empresas. Então, quando você, por exemplo, faz algum tipo de mudança dentro do seu sistema de produção, da sua oferta de serviço, olhando para as questões ambientais e sociais, você também traz um elemento de atributo de competitividade, indissociavelmente a isso. Então, às vezes você, através da implementação de práticas, de melhores práticas para as questões ambientais e sociais, vou dar um exemplo prático, assim, né? A questão social, quando você investe, por exemplo, em educação corporativa para os seus colaboradores, quando você investe, por exemplo, na orientação né, das pessoas para esses atributos de impacto, você leva esse, né, grupo de colaboradores a ter, às vezes, uma performance muito maior ou melhor do que quem não foi sensibilizado com isso. Exemplo prático é quando você fala sobre o uso de recursos, né? O uso racional de recursos. Água, energia, recursos que são Papel, né? utilizados, papel, recursos que normalmente a gente usa. O papel que a gente usa, né, para toalha, para secar a mão no banheiro. Então, são recursos que são... que vem, obviamente, de investimento da empresa. A empresa paga por aquilo. Então, o uso racional desses recursos, quando encaixado dentro de uma política de educação, leva, obviamente, a ter uma diminuição, às vezes, né, do desperdício. Né? Você pode levar isso, por exemplo, para o refeitório. Você pode levar isso para o campo em que o empregado, né, o colaborador, o funcionário, ele leva isso também para a casa dele. Ele começa a ver valor agregado àquilo que a empresa está provendo de conhecimento. Então, a gente está falando o tempo inteiro aqui de usar os atributos ambientais e sociais como também elementos para uma educação de uso de recursos, de menor desperdício, e isso está diretamente ligado ao campo das empresas, né? Você reduz a necessidade de ter que pagar mais pelo desperdício daquilo que não foi Isso, você estava sensibilizado. comentando, acho que é uma coisa também de redução de riscos ou de desperdícios, como você colocou, mas também uma oportunidade de você aproveitar, de você, na verdade, capturar uma oportunidade. Né? A gente estava falando nos bastidores de que como você pode pensar, né, coisas para fazer dentro da tua empresa que estão respeitando as práticas, né, de ESG e que você pode trazer dinheiro para dentro da tua empresa. Então, acho que isso é muito importante e, no final, é o viés financeiro que vai mobilizar também a chave. Né? Acho que você falou do consumidor lá no final, mas o viés financeiro também muda o jogo, ele alavanca. Né? E colocando talvez uma polêmica, que eu não sei se é polêmica, mas você falou ali dos anos de 2020, eu lembro bem que época que o dinheiro estava mais barato, né? Tinha muito investimento, né, em startups e tudo mais. E foi nessa época que, né, começou-se, ou pelo menos que eu lembro, a hypar o termo ESG aqui no Brasil, né? Como você colocou. E talvez nos últimos, sei lá, 18, 24 meses, a gente vê uma visão, ou pelo menos eu vejo uma visão um pouco diferente, né? O dinheiro ficou mais curto, o dinheiro ficou mais apertado, ficou mais caro, os investimentos ficaram mais difíceis, e com isso eu vejo uma mudança, de fato, da abordagem do termo ESG, que me parecia lá atrás, ô Lúcio, talvez olhando, né, de fora, que
que estava muito uma linha de olhar como um hype. Tem que ser ESG, tem que falar de ESG, mas sem muita articulação de como colocar isso nos negócios. Sem entender o ESG como algo que, de fato, minimiza risco ou gera dinheiro para as empresas. Eu vi que, talvez nos últimos 18 a 24 meses, isso tem mudado. Essa é a percepção, de fato, do mercado que você tem visto? Eu acho que o que aconteceu também, acho que a gente precisa entender que quando esse boom do ISD, ele surge um pouco antes ali, praticamente no primeiro ano da pandemia, né? Então, aonde o mundo se viu ali numa realidade, enfim, caótica em relação aos impactos Uhum. de um problema de saúde que afetou o mundo todo e afetou produção, afetou todo tipo de serviço. Então, e acho que vale também trazer que a gente teve ali, principalmente em 2020, a primeira carta de uma grande gestora de fundos, que é a BlackRock, né? E depois, obviamente, nos anos seguintes, pelo menos uma vez por ano, uma carta em que essa gestora de fundos colocava para o mercado um posicionamento em relação ao ESG. O que acontece no comecinho ali das primeiras cartas foi de que ah, o idealismo em relação ao ESG, ele ignorava, por exemplo, que nem todas, eu não vou nem falar só das empresas, mas nem todos os países, nem todas ah, nem todas as populações do mundo partem do mesmo princípio, Momento. momento, privilégio econômico, entre outros atributos. Então, o que tem se mostrado ao longo do tempo, após esse boom inicial, é como que você coloca isso na prática, efetivamente, né? Porque você tem que considerar, por exemplo, que existem mercados pelo mundo que ainda estão num processo evolutivo em diversos elementos, né? Então, o ESG, ele precisa não correr o risco de ser elitizado, que é o que estava virando, né? Todo mundo Uhum. querendo se encaixar dentro de algo que exigia ali um cuidado de como é que eu coloco isso na prática. Mas eu também coloco um outro ponto aqui na mesa, que é o seguinte: existem muitas boas práticas já existentes e que muitas vezes não ganham tanta visibilidade. Acho que grande parte daquilo que a gente tem como, inclusive, na posição do Brasil como contribuição, é que nós temos uma enormidade de boas práticas, né, nos sistemas produtivos, nos sistemas logísticos, que podem ser e precisam ganhar mais visibilidade, porque elas não são necessariamente implementadas por todas as empresas. Então, quando a gente olha para aquilo que foi o boom, a gente, primeiro, tem uma fragilidade de que nós passamos depois por uma pandemia que provou que não é tão simples você estabelecer todos esses atributos sem cuidar da questão de prosperidade econômica. Então, você precisa ter um equilíbrio econômico para poder viabilizar esses aspectos ambientais e sociais. Senão, você perde a mão. Não? Você vai pensar em fazer com que esses atributos de sustentabilidade sejam implementados em realidades totalmente diferentes, né? Países que estão em crescimento econômico, em desenvolvimento, ou às vezes dentro do próprio país, você também tem diversidades econômicas diferentes, acessibilidade diferente. Então, quando você olha para o Brasil, por exemplo, não dá para comparar o poderio econômico que existe em regiões, né? Porque você tem uma diversidade também de acesso. Uhum. Então, como é que você implementa esses atributos ambientais e sociais de impacto de uma maneira melhor dentro dessa premissa de que você precisa construir uma narrativa que seja mais inclusiva? Você precisa pensar que não dá para construir nenhuma solução que não seja economicamente viável. E esse economicamente viável precisa também pensar em inovações que vão gerar, obviamente, um retorno positivo economicamente falando. Então, acho que tem um pouco disso, assim. Um idealismo que foi para o campo daquilo que seria o ideal, só que o dinheiro, ele também controla muitas dessas limitações. Então, não dá para você simplesmente pedir para que todo mundo, de uma hora para outra, faça uma ruptura do modelo de produção, do modelo de consumo, sem pensar em transições. Então, acho que a grande falha talvez tenha sido isso, né? No alto do privilégio de poder falar sobre precisamos preservar, a gente não pensou que também tem uma grande base de pessoas que não conseguem nem olhar para isso porque está lutando todo dia para sobreviver. Sim. Empresas lutam todos os dias para sobreviver. Não são todas que têm um poder econômico para ser A mão investido. foi errada lá atrás, talvez, né? O peso. Mas eu acho que é natural de um processo, né, que está
iniciando ou ganhando tração, né? E agora, hoje eu vejo esse tema muito mais equilibrado em relação a, puxa, como é que a gente vai trabalhar isso, mas garantindo, né, a sustentabilidade econômica e tudo mais. Perfeito. Mas eu acho que pesou a mão porque as mudanças climáticas começaram a se mostrar mais agressivas. Então você passa a ter um mundo, né, a natureza reagindo de uma maneira mais assim, Enfática. mais Direta, enfática. Porque antes você não tinha, para todo o globo terrestre, né, impactos tão abruptos em relação De à fato. mudança de clima, assim, estiagem, uma discrepância, né? Às vezes você tem, no mesmo país, em regiões você tem escassez de água, em outros lugares estão se afundando em enchentes. Então, acho que tem um elemento também de que, ok, pesamos a mão, fomos muito idealistas, mas a gente também precisa criar uma rota para poder olhar para aquilo que a natureza está clamando. Então, acho que teve um pouco disso. E a pandemia acentuou isso. Ela trouxe a gente para uma base de que, olha, vocês são humanos, né? Então, assim, isso é a prova do que a natureza pode ter, né, para conosco, porque nós também somos seres vivos dentro desse planeta e a gente precisa atuar com agilidade. Agora, tem que cuidar para que a agilidade não seja confundida com velocidade, porque agilidade é você pensar nisso de uma maneira inclusiva, ao mesmo tempo olhando para aquilo que você pode investir para melhorar os atributos que você tem hoje, dar visibilidade para as pessoas de que isso existe. Então, hoje não dá para você, como empresa, por exemplo, ignorar o fato de que você tem uma responsabilidade, inclusive, de influenciar as empresas com que você se relaciona. Então, cada pessoa, cada empresa conta nesse processo de a gente precisa acelerar, sim, mas com esse cuidado de não idealizar demais. Último comentário para abrir para a Dani é: talvez se a gente não tivesse pesado a mão lá atrás, a gente não estaria com esse tema com tanta relevância da maneira certa agora, né? Então acho que é um processo, é um caminho, mas que ele foi importante para a gente estar com esse tema tão em pauta, tão forte, né, hoje em dia, né, Dani? Sim. Eu costumo falar que cada gota conta, né? Então, cada papel que você não usou, cada copinho que você não usou, conta. Porque você está fazendo bem pelo todo, né? Exatamente. E amarrando no ponto agora da logística, esses pilares do ESG, qual que você acha que é mais desafiador para a gente implantar na prática? Então, esse também é sabe o depende? Depende. Porque quando a gente estava falando aqui, por exemplo, de acessibilidade, né, de a gente ter o cuidado de que nem todo mundo parte do mesmo princípio. Quando a gente olha para o ambiente global, a gente pode comparar, por exemplo, que países já ultrapassaram questões sociais e estão olhando para as questões ambientais. Eu tenho dito muito isso, mas não necessariamente é um pensamento só meu, eu já ouvi de outras pessoas. O problema ambiental, ele é, num primeiro nível, um problema social. Então, grande parte da degradação ambiental, ele vem também de uma fragilidade social, econômica, sociocultural, enfim. Tem vários elementos que levam a gente a cometer problemas ambientais. Só que a gente precisa também olhar que quando a gente olha para países que estão pensando na questão ambiental, foi porque eles se utilizaram também de muito desse meio ambiente para se alavancarem economicamente, cuidar do âmbito social, só que agora a conta chega. Então, o planeta responde como um todo, né? A mudança climática não acontece apenas num território, ela Sim, acontece para todo geral, mundo. não. Então, acho que tem esse elemento, Dani, que é assim, primeiro a gente precisa entender o ESG, ele precisa ser analisado sob base de privilégio. Então, existem lugares, existem pessoas que estão ainda caminhando, estão mais deficitárias nas questões sociais, socioeconômicas, que levam à necessidade, por exemplo, de não pensar ainda nas questões ambientais. Eu costumo dizer muito que não tem como alguém conseguir salvar o meio ambiente se está tentando lutar para salvar a própria família. Sim. Então, assim, colocar comida na mesa. E essas conversas, elas são difíceis, né? Porque você está falando de dar acesso às pessoas a coisas que muitas vezes foram privadas ao longo da história da vida da Inteirinha. família delas inteira. Como é que você pode chegar para uma pessoa agora e falar que ela não pode ter um veículo, ela não pode comer carne, ela não pode fazer qualquer tipo de consumo, porque isso vai prejudicar o meio ambiente, né? Enquanto pessoas que vieram antes delas, países que já beberam desse tipo de privilégio,
já tiveram, né, já usaram disso. Como é que eu posso chegar para países que estão ainda num processo de desenvolvimento e dizer que não pode fazer? Talvez não possa fazer da mesma maneira como já foi feito. E aí é que está a grande mudança. Você pode fazer diferente, Uhum. olhando para aquilo que no passado não era visto. Então, hoje, quando você olha para a questão do ISD, no caso do Brasil, eu acho que o campo social ele é o mais difícil. A Uhum. gente olha muito para a questão ambiental, porque está ligado a toda essa comoção global, mas a gente tem um eixo social que precisa ser mais desenvolvido. Uhum. Para mim, é aquilo que tem mais carência. Sim. Quando você olha, por exemplo, para o âmbito legal, você tem uma enormidade de punições ligadas às questões ambientais, mas não necessariamente nas questões sociais. Sim. As questões sociais ainda são brandas em alguns elementos. Você ainda tem, acho que os últimos 2 anos, por exemplo, no Brasil, foram os anos em que você teve maior incidência de trabalho análogo à escravidão sendo descoberto no Brasil. Uhum. Então, isso é um problema social, né? E que muitas vezes, no âmbito de responsabilização, acaba sendo até mais brando do que questões ambientais. Os dois eixos acabam tendo, né, essa fragilidade. Mas eu acho que pela questão histórica que o Brasil sempre teve, né, de ter a desigualdade social muito acentuada, nesse campo do ESG, o S é o mais envolvido. Quando você olha para outro país, talvez possa ser diferente. Quando você olha para outra região do Brasil, por exemplo, você pode ver que o ambiental às vezes está mais evoluído do que o social. Uhum. Então, depende bastante, depende da realidade e de qual é o nível de privilégio que cada um desse contexto bebe, né? Interessante. E nessa linha, ô Lúcio, uma empresa, né, uma indústria, um embarcador, como a gente chama, ou um transportador que está sensibilizado aqui com a nossa conversa e fala assim, cara, eu quero começar a pensar, colocar essas práticas de ESG aqui. Quais são os desafios ou qual caminho você sugere, né, para que um empresário comece a colocar essa pauta dentro da corporação dele? Bom, primeiro que o ISD ele serve para todas as empresas, né? Não existe nenhuma empresa que está alheia a essa questão do ISD, porque está ligando diretamente às questões de impacto, não só do que a empresa causa, mas daquilo que ela, por ignorância, às vezes, de não querer olhar para essa Uhum. agenda, pode sofrer em algum momento com alguma crise. Então, eu trabalhei, por exemplo, no setor que para mim é um dos mais difíceis, assim, porque lida com uma enormidade. No varejo, por exemplo, a distribuição de alimento, a distribuição de produtos, ela lida com praticamente todos os setores, desde o setor produtivo, o setor de logística, e muitas vezes dentro desse elemento do ISD ignorado, ou às vezes até negligenciado, né, de você ter ali, não, isso não é para mim, isso é só para as grandes empresas, é onde mora o risco, às vezes, de alguma falha que você tem de não ter, dentro dessa vertente, né, de implementar o ISD dentro da sua organização, um problema que pode gerar não só um risco reputacional, mas um risco financeiro. Você Sim. pode perder muito recurso financeiro por conta dessa fragilidade. A empresa hoje, o empresário, né, qualquer liderança hoje dentro do mundo corporativo, ela precisa primeiro ser sensibilizada em relação ao ISD. Então, acho que o primeiro ponto que as empresas precisam ter eu preciso me letrar sobre isso, preciso entender isso, para poder, inclusive, correlacionar o que eu faço com as questões ligadas ao meio ambiente, questão social, e como eu estou estruturado em governança. Tem empresa hoje que acha que governança é só ter um bom escritório jurídico. Uhum. Então, isso já pode ter servido há 50 anos atrás, mas não é mais só no tribunal que você defende, porque isso não é... Hoje a sociedade, ela, pelo advento das redes sociais, tomou agora a proporção... Hoje as empresas não têm mais muros, né? Não. Então, hoje acontece um problema dentro de uma Todo empresa, mundo sabe. mas todo mundo sabe, e o consumidor, a sociedade como um todo, a gente vive num campo do cancelamento. Então, você não tem muitas vezes o tempo de se defender, né? E às vezes para se defender você vai falar, não, mas olha, nenhuma empresa, mas não interessa se nenhuma empresa faz. Aconteceu com você, o raio caiu em Em você. você. Então você que vai ser o réu da vez. É injusto? É, mas acho que o primeiro campo é esse, assim. Existe um risco muito grande quando a gente olha o ISD como sendo uma agenda que não é para mim. Outro ponto, né? Uma empresa sensibilizada, a sua alta liderança sendo sensibilizada para essa questão do ISD,
E a gente não pode esquecer que a gente está falando da sustentabilidade como grande pano de fundo, né? O ESG, ele é uma interface ligada a esse campo do risco, ligada a esse aspecto de mapear aquilo que pode ser um problema para as empresas, mas a gente está falando como algo muito mais abrangente a sustentabilidade dos negócios, sustentabilidade de qualquer ecossistema. Uhum. Então, quando você tem essa mentalidade de que o ESG é uma interface, você consegue, por exemplo, estipular que você precisa se estruturar corporativamente nisso. As empresas precisam investir em áreas, não somente o jurídico, tem que investir em área de compliance, tem que investir em áreas que vão olhar para os riscos ambientais, tem que investir em áreas que vão cuidar da questão social. Então, você está falando tempo de investimento, não é custo, porque você passa a ter uma operação muito mais robusta, pensando que você tem um risco mínimo, às vezes, quando você se compara a empresas que não estão investindo nisso. E um outro ponto, você consegue gerar valor, um valor mais agregado para a sociedade e para os seus investidores. Então, a gente está falando o tempo inteiro aqui de uma prosperidade para a sustentabilidade. O ESG, ele é uma ferramenta, um instrumento, eu administro dessa forma, né? Ele é um Sim. instrumento que, a partir de várias questões que você pode implementar com ele, você gerencia risco, mas, ao mesmo tempo, consegue fazer com que a sua empresa avance, Uhum. seja mais inovadora, construa soluções e crie esse âmbito de que nós temos uma responsabilidade compartilhada, né? Como líderes, como empresas. E você faz com que o seu trabalho gere aquilo que muitas vezes está só na parede, né? Criar valor para a sociedade, criar valor coletivo, fazer com que isso se transforme através do ESG. Sim. E se você pudesse aqui, e lógico que pode, né, dar algumas dicas para transportadoras no âmbito ambiental, social, governança, quais são as dicas práticas que você daria para começar? Acho que dentro dessa questão logística, né, falando das empresas que transportam, acho que o primeiro elemento é, quando a gente olha, por exemplo, para dados, né, o setor, quando a gente olha dados de emissões, por exemplo, é o principal setor de Uhum. emissões no Brasil, né? Sim. Quase Emissão de 47% de CO2, né? emissões de CO2, né? Eh, Em segundo vem o agronegócio, com todas as emissões de uso de terra e por aí vai. Então, você está falando de um percentual grande daquilo que significa o setor nas questões climáticas. Ao mesmo tempo que, quando você olha aquilo que pode ser elaborado como melhoria para combater a mudança climática, diminuir emissões, você está falando de investir em melhores pessoas para gerir o seu negócio, então, Uhum. pessoas que estejam antenadas com isso, então, investir, por exemplo, em capacitação para lideranças olharem o tempo inteiro para isso, Sim. porque, no fim, você está olhando também para uma eficiência. Então, fazer mais com menos, que é aquele grande, né, aquela frase Jargão, né? bonita, isso é ser sustentável. Uhum. Então, o princípio básico de você fazer mais com menos leva a gente a ter uma mentalidade sustentável. Então, isso é uma coisa que está no nosso, inclusive, consciente coletivo, né? Inconsciente Uhum. coletivo. As pessoas pensam dessa forma. E você gerir economicamente não quer dizer que você precisa cortar coisas, mas muitas vezes melhorar o seu processo, Usar melhor, né? usar melhor os recursos, usar melhor, por exemplo, os equipamentos, usar melhor. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente compra equipamentos super sofisticados, mas usa pouco da capacidade deles, né? Sim. Porque isso é uma coisa interessante. E não é só o Brasil, assim. Vocês podem perceber que grande parte dos produtos que a gente compra tem vindo cada vez mais, cada vez menos com manuais de instrução, Uhum. né? Hoje, quando você compra um celular... Antigamente, você comprava qualquer coisa, vinha Um um livrão, livrão, assim, assim, que você tinha as 400 páginas para entender a funcionalidade. As coisas foram melhorando para que você pudesse ter minimamente uma facilidade de usar. Quando você fala hoje, por exemplo, na eficiência de um equipamento, de um veículo, por exemplo, ou na capacidade de economia que você tem de gestão de combustível, grande parte dos motoristas, por exemplo, acredito que não tenham noção daquilo que eles podem usar de melhor eficiência Uhum. na questão do uso do veículo, né? Eu digo isso porque muitas vezes eu aprendi a dirigir carro e aí eu lembrava do meu pai que, assim, as primeiras marchas são aquelas que mais gastam combustível, né? Porque elas têm onde tem um motor de arranque e tal. Então, quando você traz esses conhecimentos que às vezes estão muito mais na usabilidade para um conhecimento coletivo,
o uso melhor dos equipamentos, como é que você pode usar melhor determinadas tecnologias embarcadas dentro dos equipamentos, dos veículos, já é um primeiro nível. Não sei se todas utilizam dessa capacidade de sensibilização, mas esse é um primeiro nível de performance de equipamento, né? Usar melhor os recursos. Outro ponto é que muitas vezes você tem um conhecimento que ele é muito prático e às vezes o caminhoneiro ele tem a malícia de fazer o uso melhor desses recursos com uma utilização que muitas vezes partiu dele, de olhar uma eficiência que ninguém estava enxergando. Então, as empresas elas podem promover muito esses diálogos com colaboradores, com pessoas. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi, posso contar aqui? Claro. É uma história que o Mário Sérgio Cortella, eu adoro o Cortella, conta sobre uma fábrica de pasta de dente. Eu não sei nem se isso é verdade, ele fala que existiu, mas uma linha de produção de pasta de dente, onde tinha um problema de que quando chegava no supermercado, sempre tinha dentro da caixa de várias caixinhas de pasta de dente, uma que estava vazia, não tinha pasta de dente, só estava com a caixa. E aí, enfim, a reclamação veio para a indústria. Quando chegou na indústria, falou, olha, tá indo dentro das caixas sempre uma ou outra caixa sem a pasta de dente. O cliente vai lá e acha uma caixa vazia. E aí, contrataram lá uma grande consultoria que gastaram uma grana para tentar rever a máquina, para olhar toda a máquina, enfim. Encurtando a história, depois de muito investimento de dinheiro, depois de muito tempo, o problema ainda persistia. E aí, certa vez, o dono da fábrica, estou resumindo bem aqui, tá? Então me perdoa, Cortella, se eu estou falando alguma coisa errada, mas num determinado momento, o dono da fábrica chegou e viu na boca, assim, da máquina, quando a pasta já estava fechada, né? A caixinha já estava fechada, um ventilador na linha de produção. E aí perguntou o que aquele ventilador estava fazendo ali. E aí um funcionário, ele viu, olha, é que o meu líder falou que estava entrando caixinha errada aqui, que estava vazia, então a gente fez uma vaquinha com os funcionários, comprou esse ventilador, então toda vez que a caixinha vazia passa, o vento joga fora. E aí só vai a caixinha cheia. Então isso é um conhecimento coletivo, é um exemplo de conhecimento coletivo. Então, assim, é uma história que pode não ser verdade, mas mostra que muitas vezes a empresa, ela ignora a capacidade prática dos colaboradores de poder criar a solução efetiva. Algumas, às vezes, são impraticáveis, mas acho que é desse filtro do diálogo que muitas vezes você pode criar a oportunidade de melhorias que talvez os universitários não vão conseguir. Sim. Mas quem está ali, né, dirigindo, No dia a na dia, prática, né? fazendo uso do recurso, passando pela dificuldade, você tem ali a inteligência coletiva, às vezes, superando qualquer teoria, né? Então, acho que esse é um ponto. E, para fechar, acho que tem um elemento de disponibilizar de maneira mais abrangente as boas práticas. Acho que o grande campo, talvez, de oportunidade que a gente tem hoje para o aspecto de sustentabilidade usando o ISD é que a gente possa também construir uma agenda pré-competitiva. O que significa isso? Se eu tenho uma boa prática na minha empresa, aqui é um quebra de paradigma, tá? Porque a gente é acostumado, desde que é criança, a fazer só a nossa prova e não ajudar o coleguinha. Então, quando a gente tem um setor que precisa evoluir em vários aspectos, a gente pode compartilhar boas práticas. Empresas que compartilham boas práticas, elas constroem, assim como pessoas que disponibilizam conhecimento, elas aprendem 2 vezes. Então, quando você ensina algo, você está aprendendo 2 vezes. Né? Quando uma empresa ensina algo para o coletivo, para empresas que são, às vezes, concorrentes dela, olha, vamos sentar junto, vamos pensar coletivamente em melhorar determinado tipo de situação que a gente está vivendo. Você está vivendo aí também? Então, às vezes, abre a janela, né? E fala com o seu vizinho, dizendo o seguinte, estou passando por isso, você está passando por isso também? E aí, a partir desse compartilhamento de dificuldades, você também pode criar um ambiente de inteligência colaborativa entre empresas. Então, é o mesmo símbolo aqui de compartilhar a inteligência prática, mas também compartilhar as dificuldades. Empresas podem se interrelacionar e devem. Por quê? Porque a sustentabilidade ela não é mais aquilo que foi há tempos atrás. Eu escondo o ouro, ganho só dinheiro com aquilo. Porque a mudança climática está chegando para todo mundo e a gente precisa promover conhecimento. Legal. E antes de abrir para a Dana começar a falar especificamente de meio ambiente, vamos começar então por compartilhar uma prática interessante que a gente começou a fazer na Motes,
E antes de fazer um parênteses que, né, fazendo um resumo talvez do que você falou para os transportadores e embarcadores começar, para mim são 2 grandes blocos. Primeiro, o letramento que você falou, né, como é que a gente ensina as pessoas, fala com as pessoas, né, sobre ESG. E o segundo ponto que você falou que faz muito sentido é a sensibilização da liderança. Né? Se a liderança não estiver sensibilizada, o assunto não anda. E quando a gente fala de sensibilização, falando do tema financeiro, minha visão, ou a gente coloca esse tema nas metas e nos compromissos dos executivos, ou o tema não é sensibilizado. Né? Ele não vai no amor, como a gente fala, né? Ele vai no direcionamento, no foco. Né? E uma das coisas que a gente viu, né, hoje no Brasil, de 30% a 40% dos caminhões que a gente vê na estrada estão vazios. Né? Então, de cada 100 caminhões que a gente enxerga quando está viajando por aí, de 30 a 40 estão vazios. Né? Isso é um absurdo, é um desperdício de combustível e contribui com essa estatística que você trouxe. E a MOTS, né, como a gente sabe, ela não tem caminhões, né? Então ela busca embarcadores e busca motoristas ou transportadores que possam, né, fazer aquela carga avançar. Então a gente se preocupa muito com isso e a gente falou como é que a gente pode ajudar nesse tema. E a gente sensibilizou a Dani, por exemplo, a Dani tem meta hoje na empresa de trabalhar com o que a gente chama de multitrechos. Que é, puxa, se a gente está levando um motorista para um determinado ponto, como é que a gente acha uma carga para esse motorista para ele sair daquele ponto com uma carga da MOTS também? Óbvio que isso traz dinheiro para dentro da empresa, mas a gente avança para que o motorista rode menos tempo vazio. Ou como é que você tem um fluxo de ida, você acha um fluxo de retorno para o motorista para que ele rode menos tempo no vazio. Isso contribui demais, né, com redução de CO2, né, para o caminhão não rodar vazio. E acho que isso é uma prática que tem funcionado muito bem, né, nesse compartilhamento de ativos e tem nos ajudado, seja a avançar economicamente, seja em reduzir né, a quantidade de CO2 emitido por tonelada transportada, né, Dani? E para o motorista também, né? Ele fica menos tempo ali parado, É. né? Ele vai e volta e chega mais cedo em casa, né? Consegue ter uma otimização de rotas, né? Então, a gente está muito animado com esse projeto e tem muita oportunidade na mesa. E como você vê que nesse contexto, inovação, tecnologia, essa otimização de rotas, combustíveis alternativos, você acha que conecta tudo isso, faz a diferença para o ESG? Total. E eu vou falar para vocês, vou dar um outro exemplo aqui didático, uma coisa que eu gosto muito de um livro que foi lançado em 2004, de uma autora americana chamada Rachel Butzman. E ela fala sobre economia colaborativa. É um livro que chama O que é meu é seu. E é uma quebra de paradigma, não é aquela coisa de que a gente nunca pensa de uma maneira mais colaborativa. E ela dá um exemplo ali, por exemplo, da furadeira, não é? Uma furadeira. Sim. Uma furadeira. Quando você compra uma furadeira, normalmente é porque você precisa fazer um furo. Você não vai trabalhar com a furadeira. Você precisa da furadeira para fazer um furo. Então, a nossa mentalidade de uso dos recursos, da tecnologia, ela sempre foi pautada em eu preciso ter aquele recurso para poder ter o serviço prestado. Então, às vezes você compra a sua furadeira para fazer um furo e vai ficar durante 5 anos sem usar aquela furadeira parada no seu armário. Enquanto ela poderia estar sendo utilizada por outras pessoas. E quando você vai usar, ela ainda não funciona porque ela estragou. Exatamente. Então, hoje, qualquer bem parado ou qualquer bem vazio, qualquer recurso não bem utilizado, não usado na sua capacidade, ele joga contra os aspectos de sustentabilidade. Então, pensar de uma maneira inteligente em como conectar, interconectar, fazer com que as viagens de ida e volta sejam produtivas, seja o grande desafio do setor. E aí eu vou trazer um ponto também que eu trabalhei há muito tempo, quando eu trabalhava no varejo, um dos principais desafios que eu tive foi, né, mesmo trabalhando na liderança de uma rede de supermercados, eu tinha minhas metas de redução de emissões. E para fazer as reduções de emissões acontecerem por um terceiro, né, que é a transportadora, que é aquilo que a gente fala do escopo 3, né? Então, quando a gente está fazendo o relatório, né, para quem não conhece, então quando você faz os relatórios de emissões, você tem que medir seu escopo 1 e 2, que estão ligados diretamente ao seu consumo de energia, os seus consumos de transporte, enfim, que estão dentro da sua operação. Direta, né? Só que o escopo 3 é da operação do terceiro, é da empresa contratada. Então, como é que eu vou fazer com que as minhas metas de emissões, e acho que esse é o maior desafio de qualquer empresa hoje, quando falam, né? Não, meu escopo 1 e o 2 está ótimo, mas e o escopo 3? O escopo 3 é a influência que você tem na sua cadeia de fornecedores. Então, para fazer isso funcionar, eu tive que olhar para aquilo que muitas vezes não estava sendo visto. Era como que eu posso estabelecer dentro daquilo que eu preciso levar de transporte de carga de um ponto A para um ponto B, a máxima cubagem
que significa? Colocar o maior número de produtos para que a carga seja extremamente completa. Pode parecer básico para grandes transportadoras que trabalham no nível, né, de cálculo, né, do centavo, porque não quer perder, obviamente, porque está buscando eficiência. E está certo, buscar o máximo de eficiência de transporte. Mas não é, necessariamente a inteligência adquirida por todas as transportadoras do Brasil. Então, hoje você tem, voltando naquela questão de compartilhamento de boas práticas, uma ausência, talvez, de um guia de referência do setor, que poderia ser algo produzido, né? Poderia ser algo promovido, inclusive. Um guia de referência de performance de logística. Então, quais são as boas práticas hoje estabelecidas no setor que podem ser disseminadas, né? Desde da grande transportadora ao pequeno carreteiro, que muitas vezes pode trabalhar dentro de uma vertente de usar a mesma inteligência que foi construída por uma grande multinacional logística para também fazer uso disso no dia a dia. A gente precisa extrapolar muitas vezes essas ideias, porque é através desses guias de referência que você traz ali a inteligência a inteligência coletiva de maneira acessível. Você consegue disseminar. Então, muitas vezes as empresas elas acabam nem registrando isso de uma maneira formalizada. Não, isso está no conhecimento técnico de uma liderança isolada, né? Então, acho que tem esse elemento de poder buscar dentro daquilo que já é feito de boa prática como disseminação. Um outro ponto uma das coisas que a gente precisa pensar, principalmente no campo da logística, é como eu uso aquilo que já existe de inteligência, de tecnologia, por exemplo. E eu estou falando aqui não só para as grandes empresas, estou falando às vezes de pequenos motoristas, né? Como é que eu uso, por exemplo, essa análise de rotas ao meu favor, né? Quais os serviços que eu posso oferecer em determinado tipo de região em que eu posso conectar melhor o meu caminhão a todas essas demandas disponíveis. Então, acho que existe a possibilidade de você construir isso como instigar, né? Você provocar para que tanto motoristas quanto lideranças que estão cuidando desses motoristas pensem dessa maneira mais coletiva, né? E você está falando aqui de redução de combustível e acho que o pensamento básico é como é que eu utilizo a mesma energia, que é a questão do uso do combustível, para carregar o maior número de volume. Acho que enfim, acho que todo transportador pensa desse jeito, né? Usar melhor o que eu tenho de eficiência e diminuir o meu custo de energia, que é o combustível que eu preciso colocar. Muito bom. Acho que quando a gente vai para o social, Lúcio, você falou que talvez, na tua opinião, seja o item de maior dificuldade, talvez, né, no Brasil, talvez o menos evoluído. Mas o que pega hoje, né, na prática do social e o que as transportadoras deveriam, né, pensar sobre isso e implementar sobre isso, na tua visão? Acho que um elemento que parece ser... Eu vou usar a palavra, mas eu vou explicar a palavra assim. Parece ser óbvio é de que não existe o óbvio. O óbvio existe para quem conhece, para quem tem a informação. Então, muitas vezes, quando a gente tem esse campo social não desenvolvido, é porque a gente deduz, muitas vezes, que determinado tipo de coisa deveria existir. Então, a gente ignora a ausência. Quando a gente ignora a ausência, é que muitas vezes a gente acha que um motorista ele já teve o mesmo privilégio que eu em relação ao privilégio de educação, o privilégio de ter acessado determinado tipo de informação. Então, a gente primeiro precisa quebrar essa limitação que nós temos de achar que o outro conhece as coisas. Então, partir do mesmo ponto requer que todo mundo esteja com o mesmo nível de informação. Onde eu quero chegar com isso? Quando você estabelece diferentes formas de abordar os impactos sociais, por exemplo, se você vai fazer hoje, se você tem um problema hoje ligado a um comportamento, né, voltado para os caminhoneiros, você não pode ignorar o fato de que esse problema, às vezes, nem é algo que todo mundo entenda que exista. Então, às vezes, um problema de comportamento que leva aspectos... Alguém deduziu de que, mas isso aí é uma coisa óbvia, né? Os caminhoneiros deveriam saber disso. Não parta desse ponto. Você precisa sempre orientar, porque as empresas, elas detêm uma responsabilidade que, infelizmente, acabou sendo
absorvida por elas por conta dessa questão da desigualdade social. As empresas acabam sendo um ente de educação para a maior parte da população brasileira. É através das empresas, muitas vezes, que as pessoas têm acesso através do uso prático, coisas que ela não teria na escola. Então, a escola é importante, mas as empresas também têm um papel de prover, às vezes, aquilo que a escola não proveu, né? De fornecer para os adultos aquilo que talvez eles não tenham tido de privilégio. Tem gente que trabalha para poder sustentar a educação dos filhos, porque não teve condições. Então, acho que tem esse aspecto de preciso pegar essa responsabilidade para mim. As empresas podem olhar para esse aspecto. Um outro elemento que eu acho que também é um atributo importante é de que quando a gente está falando do aspecto social, quando a gente pensa regionalmente, também muda muito. Então, aspectos sociais, quando a gente olha para as regiões do Brasil, ele muda, né? Porque o aspecto de acesso, enfim, de todos os elementos muda radicalmente, né? Eu não sou caminhoneiro, mas quando eu viajo, por exemplo, e você sai do eixo de grandes cidades, você tem uma fragilidade muito grande de acesso a serviço, acesso, né? Enfim, tem vários atributos. E por ter essa diferença local no Brasil, você muitas vezes tem também que ter esse olhar localizado, né? De como que eu invisto, por exemplo, em educação, como é que eu invisto em suporte para lugares aonde eu vou ter pessoas que vão estar mais fragilizadas com determinado tipo de situação. E acho que esse elemento social também resvala no campo de que a remuneração ela precisa ser sempre olhada para esse aspecto, né? Como é que eu melhoro a remuneração? Como é que eu utilizo, obviamente, do conhecimento que eu tenho como empresa para melhorar esse aspecto de relação de serviço, né? De novo, assim, investir nas pessoas é um investimento. Você traz, obviamente, esse elemento de poder fazer com que a pessoa responda de uma maneira diferente. E, sem exagero nenhum de dizer, assim, a relação logística com aquilo que a gente tem hoje de grande acesso, né? Praticamente toda, quando a gente olha tudo que a gente tem hoje nas grandes cidades, depende da logística. Dos grandes aos pequenos modais, né? Dos caminhões gigantes aos pequenos, tudo que você pede hoje está dependendo diretamente da logística. Então, existe um mercado que pode também acessar melhor esse nível de consciência, né? Dá visibilidade, por exemplo, para uma categoria que muitas vezes o consumidor final, por exemplo, nem imagina o que passa, né? Quais são as dificuldades que tem? Hoje, quando você aperta um botão aqui no seu celular para pedir um produto, você não tem ideia do quão é a distância que às vezes, quantas pessoas vai passar, quantos caminhoneiros vão ter que lidar com o seu produto que você está reclamando que vai demorar 1 dia e meio, né? Porque a gente perdeu a referência do tempo também. A gente quer tudo ao mesmo tempo, tudo. Então, eu quero comprar e eu quero que chegue amanhã. Mas assim, eu não estou nem pensando na dificuldade logística que tem por trás As disso. pessoas tiveram um pouco de ideia lá na greve de 18, né, cara? Quando os caminhoneiros de fato decidiram parar e a gente viu o impacto, né? Cada consumidor viu o impacto da categoria na casa, né? E você sabe que essa categoria é muito sensível, né? Porque ela movimenta o Brasil, né? O modal rodoviário, ele é disparadamente, né, o modal mais importante em termos de volumetria, né, no país. E, por outro lado, é uma classe que ela é muito deixada de lado, né, em diversos momentos. E quando a gente olha para o negócio da Mots, como a gente não tem, né, caminhões, o motorista ele é a engrenagem fundamental. Né? Sem o motorista, a Motos não funciona, não é nada. Né? E desde o início, lá em 2020, quando a gente foi criar a transportadora, a gente foi pensando como a gente pode criar, né, na linha de compartilhamento de boas práticas, mas como é que a gente pode criar um ecossistema que todo mundo sai ganhando? Né? Isso, seja economicamente, seja, né, em nível de serviço, ou seja o próprio, né, as próprias regiões e os motoristas socialmente falando. Porque, puxa, a gente tem hoje na Motos, para você ter noção, mais de 100 mil motoristas, né, cadastrados na Motos. E a gente é uma transportadora que trabalha muito com motorista autônomo, né? Então, tem todo mês aí, tem mais ou menos uns 7, 8 mil motoristas que rodam de maneira quase que dedicada na Motos, né? Que a vida deles passa, né, dentro dos carregamentos que a Motos faz. E, poxa, como é que a gente pode pensar em alguma coisa que beneficia esses motoristas? Então, por exemplo, a gente negocia descontos em postos de combustíveis para esses motoristas. Puxa, o posto ganha porque ele vai ter uma quantidade maior de motoristas indo lá abastecendo, ganha em volume, o motorista ganha em desconto, né, no diesel, a Mots ganha em fidelização do motorista e no final
todo mundo ganha. Poxa, e tem um quê social importantíssimo nisso. Quando a gente tem uma parceria com o Banco Votorantim de dar uma linha de desconto, uma linha de financiamento de caminhão mais barato para esse motorista, a gente tem um caso super legal ali em Sorocaba, ali em Salto, que um motorista conseguiu comprar um caminhão, né, com esse desconto, com esse desconto no financiamento que a gente buscou, e trocou o dele e comprou um para o filho. Né? E foi muito legal, porque tá difícil, né? A renovação da mão de obra, né? A molecada mais nova não quer mais ser caminhoneiro. E foi muito legal ter essa história. No final, as grandes transportadoras precisam pensar nisso. E no final, todo mundo sai ganhando, né, cara? É colocar foco, é colocar energia nisso, e é uma iniciativa super importante. E eu vou te falar uma coisa aqui. Você sabe qual que é o maior desejo de qualquer empresário? É a recorrência. É. A recorrência é quando você volta. Porque não adianta nada eu vender para você uma vez e você nunca mais voltar. Então, desde alguém que tem uma cafeteria a uma transportadora, você tem a necessidade de cativar os seus clientes. E acho que essa rede que você traz, acho que assim, quais são os ganhos sociais? Porque quando a gente pensa, né? Lembra daquilo que eu falei do óbvio? Quando a gente pensa na questão social, a gente está pensando, às vezes, no campo, sei lá, do Bolsa Família, ou no campo da educação formal. Não é só isso. Não é. Existe um ecossistema possível de ser criado, inclusive pelas próprias empresas, dentro dessa vertência da recorrência da relação. É a recorrência da relação o tempo inteiro. Porque, às vezes, um programa desse pode construir, por exemplo, uma relação com, às vezes, né, redes que nem estão conectadas, mas estão conectadas. Elas não estão estrategicamente conectadas, mas na prática elas estão conectadas. Isso existe muito no Brasil. Às vezes você tem, mas é tão óbvio, né? O cara para num posto de gasolina para abastecer, para comer, para dormir, e nunca ninguém parou para pensar numa relação mais estratégica dentro disso. E eu não estou falando só de ganhar dinheiro, eu estou falando de fazer com que a prosperidade dessa relação seja algo ampliado. Então, ninguém parou para pensar que, de repente, algum tipo de incentivo pode levar o posto de gasolina, como você trouxe, o caminhoneiro. Então, assim, qual é o ganho coletivo? Eu acho que aí é que está a ruptura daquilo que a gente pode construir como impacto social. É pensar fora da caixa mesmo. É pensar que você pode construir estratégias de relação humana que levam a melhores negócios. Você consegue construir boas práticas comerciais pensando nesse respeito ao indivíduo. Onde você tem o respeito ao indivíduo, você entende quais são as carências que ele tem, as dificuldades do dia a dia, você vai construir muito mais soluções, ideias que vão ajudar por exemplo, o motorista no campo daquilo que vai ser mais confortável para ele no dia a dia, mas vai trazer muito mais rentabilidade para todo um ecossistema que pode se ligar a ele, né? Então, não é criar novos negócios, é muitas vezes conectar sistemas que vão gerar novos negócios. Legal. Sim. E qual a sua opinião quanto à inclusão de pessoas de idade mais avançada no mercado de trabalho? Como a gente faz isso de forma responsável, de forma acomodada, que tire o melhor dessa pessoa e faça a união entre as gerações, por exemplo? Legal, vou trazer uma outra provocação aqui. E vou trazer de uma coisa que talvez não necessariamente as pessoas conectem, né? Vocês sabem qual vai ser, daqui até 2030, o percentual de crescimento da classe média global? Mais 50% do que existe hoje de crescimento até 2030. Então, a gente vai ter o crescimento de mais ou menos 1,7 bilhões de pessoas adentrando a classe econômica de classe média, tendo mais acesso. Legal. Essa informação é um dado estatístico que está disponível, inclusive, para quem quiser puxar. Quando você pega o envelhecimento da população mundial, acontece da mesma forma. Quando você olha para países como o Brasil, a gente vê que a taxa de natalidade, nascimento de novas crianças tem diminuído e a gente está envelhecendo. Então, a gente está falando que daqui a pouco, quando a gente estiver brigando pela vaga de estacionamento de idoso, você vai ter mais de 50% da população brigando pela mesma vaga. Então, a gente vai envelhecer como sociedade e, consequentemente, a gente não está olhando para os aspectos que vai fazer com que grande parte da população esteja acima de 60 anos, daqui a 30 anos. Então, acho que esse elemento de visão do contexto de envelhecimento da sociedade já leva a gente a pensar o seguinte: opa, eu vou ter grande parte da população brasileira envelhecida, saudável ainda, porque a gente está envelhecendo mais, a gente está
ultrapassando a barreira daquilo que os nossos avós, bisavós tinham. Então, quando você olha há mais de 100 anos atrás, uma pessoa não vivia mais de 40 anos, né? Quando você olha mais de 50 anos atrás, uma pessoa não vivia mais de 60 anos. E a gente já está ultrapassando a barreira dos 80, né? A média é acima de 70 anos. Então, gradativamente, a gente está tendo mais longevidade. Quando a gente olha para o aspecto de contratação, isso é inerente, a gente precisa contratar pessoas. E a gente precisa olhar isso até porque é um fato natural. Um outro elemento, né, além dessa questão do crescimento do índice de pessoas que vão ficar mais velhas a cada tempo, a gente vai ter uma população mais envelhecida, é do campo da maturidade. Então, acho que tem um elemento que também falta muito do uso de que uma pessoa que já ultrapassou, às vezes, a barreira da idade e na maior parte das vezes, já ultrapassou também aspectos ligados àquilo que a juventude nos puxa, né? Muitas vezes de ser inconsequente, de ser, às vezes, extremamente... Ousado? Mas é aquele ousado, sabe, de, às vezes, não medir risco. Está totalmente ligado ao aspecto de como é que você dá mais segurança a um ecossistema. Então, quando você tem uma contratação de pessoas mais velhas, não quer dizer que isso seja uma regra, mas a probabilidade de você ter pessoas que estão mais estabelecidas em vários aspectos, e aqui, enfim, vocês poderiam trazer até pessoas que falem melhor disso do que eu, mas de maneira hormonal, de maneira física, você tem pessoas que estão mais assentadas, elas estão mais, né, ou pelo menos deveriam estar mais tranquilas em relação à gestão. Eu gosto muito dessa questão da diversidade, né, etária, porque ela traz também muita oportunidade de você fazer essa troca de experiências, né? Unir a juventude com a maturidade. E isso traz respostas muito melhores do que você ter apenas um nível de contratação, né? Eu vou fazer analogia aqui, por exemplo, de futebol, né? Então, quando você coloca um time extremamente jovem, veloz, isso não quer dizer que você vai ganhar o campeonato. Você pode ter um time extremamente competitivo, veloz, mas imaturo. Vai ser expulso na primeira briga que tiver, não vai ter... Então, normalmente, quando você tem um time, o que você tem ali de composição? Você tem um time composto desse tipo de maturidade. Quando você pega as seleções brasileiras, né, no passado, você tem ali um grupo, a base, você tem os atacantes normalmente mais novos e tal, mas você tem uma base, o meio-campo do time, tem uma pessoa mais experiente, uma pessoa que já rodou mais. Então, a gente precisa beber desses exemplos para trazer também para o mundo empresarial. Isso está no nosso dia a dia. Você pedir para alguém que tem hoje que torce para um time de futebol, né? Os caminhoneiros gostam muito disso, você olhar para ele, você vai ver que tem gente que vai trazer esses exemplos. Você precisa ter essa diversidade, porque isso traz maturidade para o time, como não só do time de futebol, mas para o time de colaboradores, né? Usar essa mescla de ter pessoas jovens ao mesmo tempo, e você vai ter, consequentemente, muito mais segurança ali do seu efetivo de funcionários. E funciona essa mescla, né, cara? Hoje a nossa idade média está em quanto, Dani, dos motoristas? 50, 55 anos? 40 a mais é 88%. 40 a mais é 88%, né? 50 a mais deve ser uns seus 50. E a Motus é uma transportadora digital e, no final, a gente tem muita tecnologia, aplicativos e tudo mais, que não é algo, né, que essa turma nasceu, né, com essa alfabetização digital. Então, a gente tem que estar muito no campo para poder entender como que a gente, de fato, alfabetiza, né, essa galera, que é super importante, e adequa elas para o novo momento tecnológico. E você sabe de uma coisa, mais de 99% dos motoristas que trabalham no ecossistema da Motus possuem smartphone com internet. 99. Tudo bem, né? Trabalho com alguns aplicativos limitados e tudo mais, mas hoje, né, a gente já tem praticamente 70% dos nossos motoristas usando as nossas aplicações. São aplicações com formatos um pouco maiores, né, mais triviais, adequadas a esse público. E no final a gente tem que pensar muito nisso. Né? Como é que a gente adequa o que tem de novo, né, o que tem de tecnologia mais nova para um público que não nasceu nessa geração. Né? Eu lembro do primeiro celular que eu dei para minha mãe. As nossas conversas, depois de 3 meses, passavam a ser a como usar o celular, né? Queria fazer uma ligação de vídeo, entrar num banco, alguma coisa. Cara, hoje usa muita coisa melhor do que eu.
né? Então, acho que as pessoas se adaptam, né? E a gente tem que saber fazer essa ligação entre gerações, faz parte do nosso papel como executivo. E coexistência. Uma coisa que eu gosto bastante de usar também, a gente tem, no Instituto Acatu, a gente faz muita pesquisa para ver como que as gerações olham para diferentes temas, né? Mudança climática, questão de consumo. E a gente vê muita mescla de experiência, né? No sentido de que nós, né? Eu não sei vocês, mas eu vim de uma era em que eu vi a internet chegar. Eu vi, por exemplo, o celular chegar, né? Tem gente que já nasceu com isso existindo. Então, existe uma relação diferente, né? Eu sou da época que para você fazer uma ligação, você tinha que ir no orelhão de rua. Hoje nem mais o orelhão existe e a gente se adaptou. Então, acho que a gente precisa trabalhar muito a coexistência, porque eu não concordo muito dessa coisa de que as gerações A, B, C têm dificuldade e a outra não tem. Nós coexistimos. Então, por exemplo, quem tem filho é muito influenciado por filho, porque está vivendo uma outra geração. Assim como essa troca de experiência, né? As gerações novas vão te ensinar a mexer melhor com tecnologia, mas você sabe fazer a coisa no analógico, né? Então, quando faltar, isso é interessante, né? Tem gente que não sabe ver as horas com ponteiro, né? Vai morrer por conta disso? Não necessariamente, né? Mas é uma sabedoria, é uma informação que pode ser trocada. Então, porque quando você, né, eu acho que no campo da logística tem muito isso. Hoje tem veículo que praticamente dirige sozinho. A gente está falando de veículo autônomo em alguns lugares do mundo, né? Caminhões que estão sem motorista. Isso está vindo, né? E como é que você trabalha o elemento da tecnologia aliado? Porque você, obviamente, tem essa adaptação da tecnologia, mas você tem uma coexistência de sabedoria que pode ser utilizada, né? Então, a coexistência de gerações, ela leva, muitas vezes, a performance melhor. Então, sabe aquela coisa de que você tendo mais diversidade de conhecimento, a gente está falando de idade, mas se você for falar, por exemplo, de gênero, por exemplo, quantas mulheres caminhoneiras não existem também? Né? E qual é o campo, por exemplo, feminino, de habilidades femininas, da maneira de pensar do feminino, que também adiciona possibilidades de melhoria dentro daquilo que nunca ninguém pensou. Então, o quanto que as empresas, o quanto que as pessoas podem ganhar com essa diversidade, isso, gente, eu trabalhei num setor que trabalha diretamente com isso. Eu já vivi cenas, por exemplo, em que um repositor de mercado, ele teve muitas vezes a única vez que ele teve um conselho veio de uma pessoa mais velha dentro do supermercado, um colega mais velho, que tinha idade para ser pai, né, da pessoa. Então, existe um valor dentro dessas relações que elas são, muitas vezes, ela não consegue você não consegue mensurar. Então, por isso que é muito importante você investir nessa diversidade em diversos elementos, né? Etário, gênero, raça e por aí vai. A produção tá me chamando a atenção aqui, mas a conversa tá boa. Dá tempo de mais uma pergunta? Falou que dá, Dani. Dá? Você faz? Faço. Então, Eu bora. tenho várias perguntas. Eu ficava aqui com ele a tarde toda. E nessas tendências de futuro, assim, quais são as primordiais realmente para a gente acelerar esse processo de ESG e mudar esse contexto? Acho que o que a gente está vendo hoje, de maneira geral, é uma velocidade muito grande no aspecto tecnológico, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para o quanto tem gente ainda que ainda está atrasado no sentido de privilégio, não teve acesso. Uma coisa que eu vejo que vai mudar e tem mudado bastante é a inclusão da inteligência artificial hoje em tudo, né? A inteligência artificial, ela tem surgido como um elemento que vai facilitar. Existem prós e contras em toda a evolução, né? E eu acho que a gente precisa pensar que todo elemento, né? Me perguntaram uma certa vez assim, mas o que você acha? A inteligência artificial vai substituir? Eu sou uma pessoa que me formei em rádio e TV. Quando eu comecei a estudar rádio e TV, um dos grandes mitos que surgiu é o seguinte, olha, quando a TV surgir, o rádio vai morrer. Não morreu. A gente está fazendo exatamente isso aqui, a adaptação do rádio para um outro mecanismo de comunicação. O podcast, ele é uma releitura do que é o rádio.
Então, tem gente que vai ver isso aqui, mas tem gente que só vai ouvir. Então, o rádio se modelou. O rádio se remodelou. Ele não morreu por conta da TV, ele continua existindo. Então, a inteligência artificial ela vai trazer talvez uma vertente de potencial em várias vertentes, tanto na tecnologia de equipamentos, quanto de você conseguir fazer com que determinados tipos de tarefa que levam à perda, né, de inteligência, às vezes, ou você precisa colocar gente para fazer tarefas que podem ser substituídas por um equipamento, e usar essa pessoa para fazer coisas mais qualificadas, para que ela possa, inclusive, ser utilizada no campo da inovação, para que ela possa ser instruída para melhorar, inclusive, novas ferramentas que, assim como ela está vivenciando. Então, acho que esse é um campo importante. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial vai te ajudar a construir, por exemplo, muita agilidade e performance. A logística é uma das que mais vai beber de inteligência artificial. Ela vai conseguir fazer, por exemplo, uma medição mais exata, mais realista, por exemplo, de aspectos que levem não só em consideração a rota em quilômetros, mas todas as intempéries. Cruzar, por exemplo, determinado tipo de... mas aquele período que você vai trafegar, você vai ter mais chuva do que esperado em determinada região. Isso pode gerar mais gasto em determinado tipo de insumo que você vai ter. Ou você vai ter determinado tipo de situação que você vai ter mais predição. O que é? Você consegue prever mais coisas. E aí eu acho que a gente ganha mais visibilidade disso. Então, no campo do ESG, o risco ele vai estar mais controlado quando você utilizar determinados tipos de tecnologia como inteligência artificial. Além do que, você também vai poder ter mais transparência em tempo real para as pessoas em diferentes vertentes. Exemplo prático é que hoje, quando você vai olhar uma rota, por exemplo, no Google Maps, você coloca lá, você está vivenciando uma fotografia. Muito em breve, acredito eu, você vai ter condições de ver isso em tempo real. Você vai conseguir ver, por exemplo, prever situações. Então, enfim, eu acho que o futuro ele vai reservar cada vez mais tecnologia. Agora, qual é o ponto de atenção? A gente precisa embarcar as pessoas. A gente precisa pensar que no campo do privilégio, às vezes a gente está lá na frente e tem gente que ainda nem entrou no trem, no básico. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não esquecer ninguém. Né? Que legal. Dani, obrigado pela sua Obrigada. maravilhosa companhia aqui. Considerações finais? Adorei. Eu ficaria aqui um tempão. Legal, vou seguir o Acatu. Provavelmente tem várias dicas super interessantes pra gente no dia a dia. E várias coisas que você falou aí, levar pra motos, né? Sem Pra gente dúvida. implementar. Legal. Do meu lado, galera, ESG não precisa e não pode ser tratado como um tabu, como um tema de custos ou como algo que a gente deixa de lado só para quando o tema apertar. Acho que vídeo a conversa leve, a conversa gostosa que a gente teve hoje, a conversa super rica. Então, também foi muito proveitosa para mim, Lúcio. Obrigado pela tua presença, pelas tuas inspirações que deu aqui para a gente e aposto que para todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Suas considerações finais aí, um merchan aí para o Instituto. Fica à vontade. Legal. Bom, Dani, Obrigada. Fernando, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo. Obrigado para quem está assistindo também. O Instituto Acatu, para quem quer seguir a gente tem um site, institutoacatu.org, né? Acatu com K, .org.br. Nas redes sociais, o Instagram e o LinkedIn, né? Instituto Acatu, Acatu com K. É só seguir a gente lá. Agradecer demais também a abertura aqui. Enfim, contem com a Acatu para promover essa disseminação da sustentabilidade. E, de novo, vou pegar suas palavras. A ESG não pode ser um tabu. A ESG já está acontecendo, a gente já tem muito isso no dia a dia e acho que as pessoas precisam só ser inspiradas a serem mais atuantes e trazerem mais contribuição. Então, gratidão. Legal. Obrigado a todos vocês. E agora os convidados dão aquele tchau para aquela câmera. Valeu! Tchau!